Qual é a sua opinião sobre os muçulmanos e a religião islâmica? Como que você entende as religiões de outras pessoas? O que você sabe sobre as religiões de outras pessoas? Qual é o seu tratamento para com fiéis de outras religiões? Ele é preconceituoso, negativo, saudável, tolerante, compreensível? Você tem medo de pessoas de outras religiões? Ou você tem segurança espiritual suficiente para não temer outras religiões e conseguir ser tolerante para com elas? Este vídeo é uma reflexão sobre como nós, ditos cristãos ocidentais, pensamos e falamos sobre os ditos muçulmanos orientais, colocados popularmente no cotidiano como o nosso outro por excelência. Nós, cristãos ocidentais, seríamos então tudo que os muçulmanos orientais não são e vice-versa. A inspiração para esta reflexão, para este vídeo, veio das repercussões negativas sobre a ascensão do Talibã no Afeganistão. Eu já tenho um vídeo aqui no perfil sobre isso. Como eu expliquei, este grupo extremista chegou ao poder no Afeganistão pela primeira vez em 1996 e ficou até 2001. Foram retirados do poder e agora retornaram 20 anos depois. Com isso, foram divulgadas muitas imagens e vídeos de afegãos fugindo desesperadamente do país e morrendo nisso. Vídeos também de membros do Talibã espancando pessoas que se manifestaram contra o regime. E, claro, vídeos de muçulmanas cobertas com seus niqabs, suas burcas, ou até com seus hijabs, seus véus mais simples, digamos assim, e colocadas nessas fotos, nessas imagens, nesses vídeos, como sempre, como mulheres oprimidas, violentadas, que não têm liberdade nenhuma. Até que ponto isso é verdade? Está tendo uma repercussão muito excessiva, perdoem o pleonasmo, muito excessiva, uma repercussão excessiva e às vezes irresponsável dessas imagens. Algumas são contextualizadas, muitas outras não. Tem até perfis que estão ressuscitando imagens antigas de muçulmanas cobertas na praia, falando que elas são oprimidas sem dar nenhum contexto. Então, proponho aqui refletir sobre isso. Até que ponto podemos acreditar nisso? O que a gente pensa sobre isso? O que é saudável ou não? Para começar, eu lembro as reflexões do erudito palestino de saudosa memória, Eduard Said, que publicou a obra Orientalismo. O Oriente como invenção do Ocidente. Esse nome, Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente. Nessa obra, o Said analisa discursos, imagens, ideias que nós, cristãos ocidentais, o Ocidente no geral, temos sobre os orientais, incluindo aí os árabes muçulmanos. Então, nisso, a gente pinta, a gente retrata um Oriente exótico, mas também bárbaro, essencialmente violento. Os muçulmanos colocados como violentos, as muçulmanas, elas vão ali de dança do ventre, super sensual, a mulheres totalmente recatadas, escondidas nas suas burcas, nos seus niqabs. Até que ponto a gente pode acreditar nisso? E aí eu chamo aqui a atenção para o seguinte: quando o Ocidente cria uma imagem sobre o Oriente, ele também cria uma imagem sobre si mesmo. Novamente, nisso, nós, ocidentais cristãos, somos tudo aquilo que os orientais muçulmanos não são, e vice-versa. Nisso, nós nos colocamos o Ocidente como o ápice da civilização sem nenhum problema. Por aqui não há guerras. Guerras só no Oriente Médio, só lá naqueles países islâmicos. Por aqui, nossas mulheres vivem bem, com total liberdade, estando elas cobertas com várias roupas ou com pouca roupa. Mulheres oprimidas, as daqui não, só as do lado de lá. Aqui nós temos liberdade e democracia 100%. Problemas não temos aqui, só o lado de lá, o Oriente Islâmico. Até que ponto podemos acreditar nisso? Nessa imagem que nós mesmos construímos sobre nós. Nisso, novamente, o problema está todo do lado de lá. Continuando, quando um estadunidense perturbado mental pega uma metralhadora e atira a esmo num cinema ou numa escola, ele é o fulano de tal daquela rua, daquela cidade com problemas mentais.
É um crime e esse crime ele é individualizado naquela pessoa. Quando um árabe ou um muçulmano comete um crime, às vezes a gente nem sabe o nome. Ele pode ser a mesma coisa do estadunidense do exemplo, um perturbado mental, um criminoso, mas a gente talvez não sabe o nome dele, muitas vezes não sabe o nome, e esse crime ele é socializado, não é o crime de um indivíduo, é de uma comunidade. É o terrorista muçulmano. Quantas vezes você já ouviu ou leu a expressão terrorista cristão? Mas a terrorista muçulmano você já viu muito. Então é isso. Do lado de cá, o criminoso é um indivíduo isolado. Do lado de lá, ele não é um indivíduo, ele é uma comunidade. Ele representa todos os muçulmanos, todos os árabes. Complicado, né? De novo, quando o exemplo é daqui, quando temos um bom exemplo cristão, gente, isso aí, esse é um cristão digno, nos representa. Um padre que faz uma boa ação, uma instituição religiosa, seja católica ou evangélica, que faz caridade, somos nós. Mas se for um criminoso que diz que é cristão, nós dizemos, não, isso aí não é da nossa religião, não é cristianismo. Mas quando aparece um Osama Bin Laden da vida, terrorista, por que a gente pensa que ele representa os muçulmanos? Quando uma pessoa que se diz muçulmana comete crimes, dizendo ela em nome da sua religião, por que a gente pensa que ele representa aquela religião que ele diz seguir? Por que a gente leva o criminoso que se diz muçulmano como exemplo para os muçulmanos? Será que os muçulmanos acham que o Bin Laden representa... Todos os muçulmanos do mundo, será que acham que o Bin Laden representa eles? Muitas pessoas daqui, do lado de cá, acham que sim. Será que não tem muçulmanos que repudiam os atos do Bin Laden, da Al-Qaeda, do Daesh? Ou Estado Islâmico? É claro que tem. Mas, de novo, do lado de cá, só os bons exemplos. Os maus exemplos não são cristãos. Que isso? Do lado de lá é o contrário. Do lado de cá, a gente tem condescendência. Do lado de cá, nós temos condescendência, compreensão e tolerância para com os nossos. Do lado de lá, não. É julgamento, impiedade e condenação. Ou seja, para a nossa religião, a água do paraíso. Para as religiões dos outros, o fogo do inferno. Nós compreendemos bem os nossos. O do lado de lá, vamos condená-los. Esse é um dos títulos da crônica que eu postei hoje. Desculpa, não uma crônica, um artigo de opinião que eu comecei escrevendo sobre como um formato de crônica, depois mudou para um artigo de opinião. Na verdade, deve ser uma fusão dos dois gêneros. O título do artigo é O que você pensa sobre os muçulmanos ou, para a nossa religião, a água do paraíso, para as religiões dos outros, o fogo do inferno. Publiquei no site do Ogro Historiador, o link está na bio aqui do História na Medina e também na bio do Ogro Historiador, que é o outro projeto de divulgação de história, divulgação científica, que eu faço parte. Então, eu deixo aqui essa reflexão. Vamos desconfiar dessas narrativas, dessas ideias. Como se diz lá no meu Nordeste, fique veaco, desconfie, fique cabreiro com essas coisas. Até que ponto? Por que a gente acredita que um criminoso muçulmano ele realmente representa os muçulmanos? Realmente ele faz o que sua religião ordena? Por que a gente acredita tão facilmente? Vamos desconfiar. Será que o Alcorão realmente ordena fazer o terrorismo? Não ordena. O que esses grupos extremistas fazem é uma interpretação fora de contexto do Alcorão, totalmente extremista, visando seus planos políticos e militares. É isso. Com isso, esse tipo de interpretação pode ser feito em cima da Bíblia também, mas, de novo, será uma interpretação extremista, fora de contexto, totalmente problemática, equivocada. Os grupos extremistas de qualquer religião que matam em nome da religião, neste exato contexto de história contemporânea, não se enganem, são anomalias, aberrações. Finalizando essa reflexão, eu usei aqui as categorias Oriente muçulmano, Ocidente cristão, com fins didáticos para a gente se situar. Mas quando a gente vai estudar a fundo, são categorias que elas são muito reducionistas, que não resumem a ópera.
porque o Oriente Islâmico é formado por muitos países e comunidades, cada um com suas histórias e contextos. Tem coisas em comum? Tem, mas tem coisas específicas. Não dá para colocar os muçulmanos num único adjetivo, numa única qualificação, num único saco. Os muçulmanos do mundo inteiro não são iguais entre si, os países islâmicos não são iguais entre si, cada um tem o seu contexto. Aqui, assim como aqui no Ocidente, Brasil não é Estados Unidos, Brasil não é México, nem os nossos estados aqui dentro do Brasil são iguais. O cristianismo regional no Nordeste é um, em Goiás é outro, no Sudeste é outro. Vamos começar a pensar mais esses outros com as nossas categorias. Um criminoso, um chefe de quadrilha, um traficante cristão representa os cristãos do Brasil? Não. Do mesmo modo, um criminoso que se diz muçulmano não representa os muçulmanos. Vamos fazer esse exercício de nos colocar no lugar do outro. Pense, como que você gostaria que o outro falasse sobre a sua religião? Você gostaria que falasse mal? Não. Então, pense bem no que você vai falar sobre a religião do outro, sobre os outros religiosos. Pense bem. É aquele velho exercício de empatia que não mata ninguém e torna o mundo um lugar melhor. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Essa é a reflexão que eu deixo aqui. Para acompanhar mais sobre isso, me siga aqui nas redes sociais, no YouTube, também o projeto Ogro Historiador, e eu já ia esquecendo outra reflexão. Dentro disso tudo que eu falei, vamos parar também de pensar no muçulmano como outro. Os muçulmanos, eles não são daquele país, eles não são de lá, eles são daqui. Há muitos séculos o Islã está aqui. Tem estudos que dizem que desde o século XVI, com a chegada dos portugueses, outros dizem que um pouco depois, com a revolta dos malês na Bahia, com o tráfico negreiro, os primeiros muçulmanos aqui teriam sido então escravos vindos da África. Tem estudos que apontam isso. O fato é que há muito tempo os muçulmanos estão aqui, sejam eles imigrantes, refugiados ou brasileiros natos. O Islã tem conversão, gente. Muita gente se converte ao Islã. E o Islã é a religião que mais cresce no mundo. O cristianismo é a primeira no número de fiéis, o Islã a segunda, e é a que mais vem crescendo, tanto no mundo como aqui no Brasil. Há estudos que apontam cerca de 1,5 milhão de muçulmanos aqui no Brasil. Então, existe um Islã brasileiro, ou Islãs brasileiros, religiões islâmicas e suas variações no Brasil. Os muçulmanos não são mais do lado de lá. Eles são daqui. Fico por aqui. Obrigado. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe, indique para os seus amigos, seus familiares. Ajude nós, produtores de conteúdo sérios, que estudamos sobre isso, contextualizamos as coisas, tentamos explicar bem, aprofundar os conteúdos. Nos ajude nesse árduo exercício, nessa árdua tarefa que é tentar divulgar ciência séria aqui no Brasil. Obrigado e até a próxima.